Olá, iniciando aqui a gravação da segunda aula. Nessa aula a gente vai trabalhar com a parte do mapeamento das classes, então a gente vai criar as classes e vai adicionar nelas as anotações do JPA para fazer a tradução das configurações para o banco de dados, para a gente poder persistir essas informações. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que eu fiz foi que eu criei uma nova pasta model aqui dentro, né, um pacote novo. Dentro dessa pasta model, eu adicionei mais 3 classes. Que a última classe que a gente tinha era a classe do Hello World, né, que era só uma controller que respondia Hello World quando a gente fizesse uma solicitação. Agora, então, a gente criou uma classe model, um pacote model. Nesse pacote aqui, a gente vai colocar todas as classes que são relacionadas a entidades do nosso sistema que posteriormente vão ser salvas no banco de dados. Então, iniciando aqui pela primeira delas, né? Então, só dando um resumo, né? Foram criadas 3 classes: classe projeto, tarefa e usuário, que são basicamente as 3 principais classes que a gente vai ter aqui no nosso sistema. Então, iniciando aqui pela classe projeto. A classe projeto é a classe que vai representar um projeto, né? E suas diferentes tarefas e seus participantes. Nessa classe aqui, então, que eu fiz, eu criei uma classe Java normal, com seus getters e setters aqui embaixo, e adicionei aqui, então, essas anotações, que são entity, id, generated value, column, join column. Então, são todas essas anotações pertencentes a esse pacote aqui, jar carta persistence, que são justamente essas anotações que fazem a mágica acontecer de transcrever o que a gente configura aqui para definições do banco de dados e criam, por exemplo, criam as tabelas, as colunas, os relacionamentos, as chaves, tá? Então é isso aqui, são essas anotações que fazem tudo isso. Então passando aqui uma por uma. A gente começa aqui com a anotação entity, e aqui o name que a gente passa para ela é o nome da tabela que vai ser criada no banco de dados. Então aqui nessa classe projeto, a gente está criando a tabela projeto, tá? Então todas as instâncias da classe projeto vão ser referentes a uma linha, né, um registro na tabela projeto. A partir disso a gente passa então para o ID. O ID aqui a gente vai usar um valor long, então é um número inteiro positivo que vai ser gerado automaticamente, é isso que significa esse generated value. E o ID a gente tem que marcar ele como @id para o nosso JPA perceber que esse aqui é o identificador do nosso objeto. A partir disso a gente passa para outras colunas. Por exemplo, a gente vai ter aqui o nome do projeto, né? Então cada projeto vai ter que ter um nome. E a partir daqui a gente começa a ter os relacionamentos com outras classes que a gente também definiu aqui. Então eu tenho primeiro aqui a classe usuário, e eu adicionei ao usuário, eu relacionei o usuário com o projeto, ou seja, cada projeto vai ter um usuário que é o líder, e eu faço isso com uma anotação many to one, ou seja, vão existir múltiplos projetos, mas cada projeto vai ter somente um líder. Tá? E aí para isso eu preciso criar aqui uma coluna de junção, que vai ser justamente uma chave estrangeira para outra tabela usuário que a gente vai criar. Que no caso já está criada aqui, mas eu não passei por ela ainda. Tá? Então aqui a gente tem o many to one, join column, e aqui vai ser o ID líder, ou seja, a coluna de junção que aponta do projeto para o líder vai ser um ID líder. Depois disso nós temos aqui um many to many, que é basicamente uma relação, né, em que eu posso ter vários projetos, cada um desses projetos pode ter vários participantes, ou seja, a gente tem somente um líder, mas a gente pode ter vários participantes. Aqui no Many to Many, o que a gente vai fazer é que a gente vai criar uma tabela de junção, né, uma tabela que vai representar justamente essa relação. Então a gente vai ser basicamente uma tabela com 2 colunas, o ID do projeto e o ID do usuário, e essa tabela vai ser justamente uma tabela auxiliar para a gente poder mapear essa relação que é muitos para muitos, né? Então aqui a gente vai ter a tabela participante projeto, esse é o nome que eu escolhi para ela,
E essa tabela vai ter duas colunas de junção, uma coluna para a própria entidade que a gente já está, no caso o projeto, ou seja, uma join column chamada ID projeto, e a outra inverse join column, que é para outra entidade que também pertence a essa relação, que é usuário, então ID usuário aqui. Tudo isso aqui, né, essa anotação toda é no campo participantes, que é uma lista de usuários. Tá? Ou seja, recapitulando, cada projeto vai ter um usuário que é o líder e uma lista de usuários que são usuários que participam do projeto. Aqui, a gente vai passar aqui para mapeamento da lista de tarefas de cada projeto. Então, cada projeto pode ser quebrado em múltiplas tarefas. Cada uma dessas tarefas vai ser uma atividade diferente, feita por um usuário diferente. E aqui ela é um one-to-many, ou seja, eu vou ter um projeto, mas esse projeto pode ter múltiplas tarefas. E aqui a mapeação dele é basicamente mapped by projeto. Isso aqui significa que o mapeamento dele está configurado na classe tarefa no atributo projeto. Tá? Eu entrei aqui na classe tarefa rapidinho só para a gente ver. Aqui a gente está vendo que tem um projeto anotado com many to one, com uma coluna de junção e de projeto. Depois eu volto aqui nessa classe, mas só explicando que esse mapped by significa que o mapeamento dele está definido na classe tarefa. Então tem que entrar aqui na classe de tarefa, vir aqui no campo projeto para daí entender como que isso aqui está configurado. Continuando aqui, quer dizer, aqui já acabou na verdade, né? Então aqui eu tenho só os getters e setters, porque nossos campos são todos privados, então eu preciso ter um getter e um setter para conseguir acessar e atribuir os valores para cada uma desses campos. E outra coisa também, tá? Só dando uns alertas aqui, as anotações de persistência, elas podem ser feitas tanto no campo, né? Ou seja, que a gente declarou o campo e botou as anotações em cima dele. Ela também pode ser feita aqui embaixo, pode ser feita nos getters. Porém, eu acho que o mais fácil é fazer assim no campo mesmo. E também tem um detalhe, que se tu botou no campo ID, tu botou no campo, nos outros tu vai ter que botar no campo também. Se no campo ID tu botou, por exemplo, se eu tivesse tirado aqui e botado aqui botado no getter do ID. Podia ser assim, mas aí todos tem que ser assim, porque o que manda é o ID, tá? Fechei aqui sem querer a aba. Tá, o que manda é o ID, então se tu botou no campo no ID, tu vai ter que botar no campo nos outros também. Só quis fazer aqui o que eu fiz. E outra coisa também, o name nas colunas, ele é opcional. Não precisa necessariamente definir um nome para cada uma das colunas. Se tu simplesmente botar só, nem precisa anotar, né? Se simplesmente não anotar com um column, ele vai criar a coluna mesmo assim, só que ele vai gerar um nome para ela. Se tu adicionar a anotação column e definir um nome para ela, aí sim o nome vai ser especificamente esse. Então eu gosto de utilizar assim porque eu escolho o nome da coluna. Mas se vocês quiserem simplesmente não botar @column, ele vai criar a coluna mesmo assim, só que com um nome à escolha do JPA. Passando aqui para a próxima, para próxima classe que foi criada aqui, tem a classe usuário. Essa classe é a classe, então, que vai representar cada um dos usuários do nosso sistema. Então, ela vai ter, além do ID, ela vai ter o e-mail, a senha e o nome do nosso usuário. Aqui eu botei como nullable false, ou seja, ele vai criar uma coluna do banco de dados que não pode ser nula nunca. Então, se a gente tentar persistir um objeto em que não tem esses valores preenchidos, ele vai dar um erro para nós. E aqui também eu adicionei um enum que é para a gente definir o cargo desse usuário. A ideia depois é a gente adicionar uma regrinha que somente chefes podem criar projetos e atribuir responsáveis, e os funcionários podem apenas trabalhar nas tarefas e marcá-las como concluídas. Então a gente vai ter um enum aqui, a gente bota essa anotação enumerated para definir que o valor da nossa coluna vai ser um valor que vem desse enum aqui. E depois ele vai transformar isso aqui numa string, né, para persistir no banco de dados. Então o valor que vai ser persistido no banco de dados é basicamente o valor do nosso enum transformado numa string. Então vai ser simplesmente uma string chefe, string funcionário, que vai ser salvo posteriormente no banco de dados.
Então, eu criei aqui a coluna função para definir esse cargo, e o cargo vai ser esse enumerator aqui. Além disso, também vai ter as relações inversas que a gente tem, né? Porque como lá no projeto a gente tinha líder e participantes, aqui a gente também vai ter isso, só que a gente vai ter projetos liderados, que vai ser um one-to-many, mapeado pela propriedade líder lá na classe projeto, ou seja, está apontando para cá, cadê líder? Está apontando para cá. Então, os projetos liderados está mapeado pela propriedade líder na classe projeto, assim como os projetos participando, ou seja, os projetos no qual o usuário está participando, não que ele seja líder, também estão definidos lá na classe projeto pela propriedade participantes, que é o que está definido aqui. A partir disso, tem apenas os getters e setters. Tá. E depois disso, nós temos a classe tarefa. Aqui na classe tarefa, a gente vai ter basicamente, né, um projeto vai poder ser dividido em múltiplas tarefas e cada uma dessas tarefas vai pertencer a um único projeto. Então a gente vai adicionar aqui uma relação de many to one, ou seja, a gente pode ter múltiplas tarefas, mas cada uma dessas tarefas aponta para um único projeto. Então a gente cria aqui, né, uma coluna de junção e de projeto, vai ser justamente uma chave estrangeira apontando lá para os nossos registros de projeto. E a mesma coisa para o responsável. Então cada uma dessas tarefas vai ser atribuída a um responsável apenas, que vai poder trabalhar nelas e marcar depois elas como concluídas. E então a gente precisa também criar uma relação, né? Como existem múltiplas tarefas, mas cada uma delas pode apontar para no máximo um responsável. Então a gente cria um many to one com uma coluna de junção aqui com ID responsável, que para fazer justamente uma chave estrangeira para a coluna usuário. Além disso, adicionei mais umas colunas aqui, que seriam a descrição e um booleano representando se a tarefa já foi concluída, além de uma data que seria o prazo dessa tarefa. Por enquanto são só informações que a gente não vai utilizar para nada, a gente não vai ainda criar regrinhas para isso, mas posteriormente a gente pode criar que a gente pode marcar tarefas como atrasadas se elas passarem do prazo. A gente pode definir que a gente pode criar uma regra que só o responsável pode marcá-la como concluída. A gente pode definir também que o projeto, quando todas as tarefas dele estão concluídas, a gente marca ele como entregue, coisas assim. Isso são regras que a gente vai ver nas próximas aulas. A princípio dessa aula é isso aqui. Aqui também, né, da linha 41 até o final da classe também são só getters e setters, porque nossos campos são todos privados, então a gente precisa de getters e setters para acessar eles. E dessa aula é basicamente isso. Estão criadas então todas as nossas classes do model, que são as classes que vão justamente gerar as tabelas do banco de dados no qual a gente vai persistir as informações. E para a próxima aula, então, nós vamos começar a fazer o CRUD, né? Ou seja, a gente vai começar a fazer a parte de criar novos registros, alterar registros que já existem e também deletar registros que já existem. Tudo isso utilizando também as ferramentas que o JPA nos disponibiliza, como repositórios, etc. Então, próxima aula a gente começa com essa parte. Vejo vocês amanhã, então, e até mais.